Olá, pessoal, chegando com o canal Informar Direito, a melhor sintonia do YouTube. Espero que vocês estejam aí curtindo os vídeos, né? Nós temos mais de 40 vídeos disponibilizados no canal, algumas lives também. Espero, com à medida que eu for tendo mais tempo, incentivo, né? Se é que vocês me entendem, né? A gente possa também produzir mais conteúdo e trazer mais informações no campo do direito, com um foco maior para as ciências criminais aqui para vocês. Hoje, eu pretendo falar de algo polêmico, né, e preocupante, né, que é justamente o PL 1904 de 2024. Ele foi apresentado agora em maio de 2024 e, mediante todo um conjunto, né, de subterfúgios regimentais, o apoio do presidente da Câmara dos Deputados, foi aprovada uma tramitação em caráter de urgência para esse projeto, que de urgente não tem absolutamente nada. Então, vou compartilhar com vocês aqui a nossa tela. Eu espero que vocês estejam já com o dedinho preparado para dar aquela curtida, dar aquela compartilhada, né, do conteúdo com os coleguinhas, com os amigos que vocês tenham. Lembrando vocês que eu tenho também um grupo no Telegram. A gente vai divulgando lá o conteúdo que eu publico, seja por meio de vídeo, seja por meio de produção textual também. Na minha própria descrição aqui do canal, vocês vão encontrar a minha conta no Instagram também. E por aí vai. A gente vai trabalhando e tentando divulgar o máximo que pode o conteúdo que a gente vai disponibilizando aqui. Bom, vamos falar do dito cujo, né? Aqui você tem a capa, né, digamos assim, a primeira página do projeto. É um projeto muito simplório, muito fraco em termos de conteúdo. Você tem apenas 6 dispositivos legais, e como costuma acontecer em projetos de lei voltados à matéria criminal, a pobreza é muito grande, inclusive de dados, né? Por exemplo, toda vez que você vê uma lei penal que preveja o acréscimo de pena ou a criminalização de uma conduta, essa lei deve informar, por exemplo, de onde sairá no orçamento, ou se há alguma previsão, se há uma estimativa, melhor dizendo, de quanto custará a implementação desse projeto. Tá? Então, assim, vejam vocês, nós temos um projeto de lei que, como a maioria deve saber, um projeto de lei na área criminal ele vai valer e vai valer em todo o território nacional. Então, ele vai afetar a realidade de todos os estados, sem distinção, tá? E especialmente quando você tem questões referentes à pena, aumento de encarceramento, criminalização de condutas. Isso envolve, necessariamente, uma certa verba, tá, para que seja aplicada no efetivo policial, no efetivo de fiscalização, no que diz respeito ao orçamento relacionado ao sistema carcerário, ou seja, a toda uma cadeia integrante do sistema penal que precisa ser alimentada financeiramente para que possa funcionar. Caso contrário, o que se tem é aquilo que nós chamamos de norma penal simbólica, ou seja, ela traz uma determinada criminalização, um recrudescimento, um aumento do punitivismo, mas ela não pode ser aplicada. Por quê? Porque ela não vem acompanhada da sua respectiva dotação, né, orçamentária, ou seja, você não tem uma previsão de quanto vai custar aquela lei. Então, é uma lei que meramente você tem, além desse deputado Sochner, só mais um, tá? Dentre tantos parlamentares que não têm essa responsabilidade social com a coisa pública. Por quê? Você apresenta mais um projeto de lei vazio. Vazio no sentido da sua efetividade, no sentido de quanto ele vai custar para os cofres públicos, né? Mas rico negativamente de um conteúdo retrógrado, tá? E nós vamos falar agora do conteúdo dessa lei. Aqui no seu artigo 1º, a lei informa que ela vai alterar o Código Penal. O Código Penal, como já devo ter falado aqui no canal, ele tem inspirações no tecnicismo jurídico, né, que foi uma corrente doutrinária numa escola muito forte durante o nazismo, o fascismo, perdão, na Itália, na década de 30, e que inspirou também, né, motivou a aprovação dos códigos penal e dos códigos do Código de Processo Penal italiano
durante o governo fascista. Aqui você tem, aqui nós temos em relação ao Código Penal algo muito semelhante. Então, o Código Penal da década de 40, tá? Ele traz muita inspiração também nesse ideário do tecnicismo jurídico e, portanto, nesses preceitos, né? Vejam vocês que, à época, nós não falávamos em crimes contra a dignidade sexual, e sim crimes contra os costumes. Alguém pode perguntar, mas exatamente o que tem a ver? Que tem a ver que você não defendia pessoas vítimas de estupro, né? No caso, você não defendia mulheres, você defendia pautas sociais, aquilo que o Estado entendia como uma relação sexual e não aquilo que de fato violasse a autodeterminação sexual de alguém. Bom, o Código Penal, portanto, ele já é carregado de muito, muito autoritarismo. O deputado em questão, né, já mencionado, tá? Não vamos falar muito para não dar engajamento para ele, né? Embora ele deva ter a sua rede, né? Na extrema direita que já deve fazer isso para ele. Ele pretende tornar o Código Penal, que já é ruim no trato do abortamento, ele pretende tornar ainda pior. Como? Ele simplesmente vai praticamente igualar todas as figuras penais do aborto. Você tem no artigo 124 a figura do autoaborto ou do consentimento da gestante para a prática do aborto. Você tem no 125 o aborto praticado sem o consentimento da gestante, e no 126 você tem uma separação, né? Quando duas pessoas concorrem para a mesma infração penal, mas respondem por dispositivos diferentes, é uma exceção à teoria monista, você vai ter a conduta de quem pratica o abortamento com o consentimento da gestante. O que acontece? Segundo esse projeto, caso o aborto seja realizado após 22 semanas de gestação, as penas serão aplicadas conforme o crime de homicídio simples. Que penas são essas? Gente, estamos falando de uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Veja como isso é curioso, né? Se eventualmente uma mulher é estuprada e ela acaba engravidando, caso ela, por exemplo, opte, após esse período, né, de 22 semanas, pela prática do autoaborto, tá, situação de desespero, trauma, etc., ela está sujeita a uma punição que é maior que a punição do estuprador. Veja como isso é curioso, né? No caso aqui do homicídio simples, ele, em regra, ele não é um crime hediondo. O estupro é um crime hediondo. Só que o estupro, sendo um crime hediondo, tem uma pena menor do que o homicídio simples, que não é um crime hediondo. Tá? Então aqui já tem uma primeira brutalidade constitucional desse projeto que ofende um princípio da proporcionalidade. Ele ofende também direitos humanos, direitos fundamentais ligados aos direitos reprodutivos, né, e sexuais das mulheres, isso é inequívoco. O que se tem aqui, de fato, é um projeto voltado ao controle das mulheres, controle dos corpos, por meio de uma pauta religiosa atravessada, atrapalhada, né? Por meio de uma interpretação religiosa muito turva, né? Muito tumultuada, muito atrapalhada, muito peculiar. E isso é o problema, né? Como eu coloquei no começo do vídeo, é preocupante porque você vê pessoas com zero capacidade de entender que, de fato, é relevante para o exercício de uma função pública tão importante quanto a atividade parlamentar, e essas pessoas pensam que estão agindo conforme a vontade de algum Deus, de algum credo, etc., quando impõe esse tipo de mentalidade ultrapassada, retrógrada, como um imperativo a todas as pessoas, inclusive aquelas que não comungam do mesmo preceito religioso. Então vejam a força, né, a violência desse movimento constante aqui desse projeto. Aqui no parágrafo segundo você tem uma possibilidade de juiz suavizar a pena, né? Caso entenda necessário. No 125, como eu comentei com vocês, é o crime de abortamento, conduta correta, tá? O aborto é o resultado do abortamento, tá? Só para deixar isso aqui bem pontuado. Provoca o aborto sem consentimento da gestante, é a versão mais grave, né, de abortamento, fora das hipóteses em que há o resultado mais grave, né, do 127. Você tem quando houver viabilidade fetal,
tá? Aqui a menção é essa viabilidade fetal. Presumida as gestações é presumida, curiosamente, que seria isso, né, em termos médicos. As penas serão aplicadas conforme o delito de homicídio simples. Mais uma vez, uma pena altíssima, um abortamento, custando uma punição, uma sanção penal muito maior do que, por exemplo, a prática de um estupro que eventualmente venha a gerar essa gravidez. Outra situação que você tem aqui é a do 126, né? Quando você trabalha com a figura do aborto praticado com o consentimento da gestante, aí você tem mais uma vez o acréscimo do mesmo teor do dispositivo anterior. Aquilo que está sendo ainda mais revoltante, né, e mais caótico, é o disposto no artigo 128 do Código Penal, né, que com o projeto vai também ser alterado. Porque o 128 ele traz duas hipóteses de aborto legalizado. Quais são essas hipóteses, né? Quando você tem o estado de necessidade, seja do feto, seja da gestante, ou seja, você tem uma gravidez de risco, e aí muitas vezes há que se fazer uma escolha, né, entre manter a gravidez ou suspender a gravidez e salvar a gestante, então isso é casuístico, ou seja, a situação em si vai definir, quando você tem uma gravidez decorrente de estupro, tá? São situações legalizadas e, infelizmente, por conta de fanatismos, né, de extremismos ideológicos, religiosos, morais, o que quer que sejam, alguns médicos têm se recusado a fazer justamente a cumprir a lei, né? Atualmente a lei é essa, desde 1940, no que diz respeito à possibilidade da vítima de estupro, inclusive criança, adolescente, né, mulher jovem, adulta ou idosa, de recorrer ao estupro quando a gravidez tiver sido fruto, né, proveniente de um crime sexual. Aqui, você vê que existe a mesma disposição, tá? O mesmo tipo de enredo, né, dos demais parágrafos, se a gravidez resulta de estupro, e aí você também não se aplicará a excludente prevista neste artigo, ou seja, você não tem o direito mais de fazer o estupro, ou perdão, fazer o aborto, mesmo se sua gravidez ocorreu após ter sido estuprada. Esse projeto de lei, ele de fato, perdão pelo trocadilho, ele violenta a Constituição em muitas questões também, né? Em muitos aspectos, porque aqui, inclusive, você pode estar simplesmente obrigando alguém a ter uma gravidez, passar por uma sessão de trabalho de parto que não deveria, sofrer ainda mais por carregar em seu ventre um feto que, que só está ali porque você foi vítima antes de um crime absurdo, traumático, abjeto, como estupro. Então, isso não deixa de ser também uma forma de você coagir a vítima, você torturar a vítima, né? Ou seja, o projeto ele é absurdo em todos os sentidos, né? Seja na perspectiva constitucional, seja na perspectiva internacional, no campo dos direitos humanos, né? Dados os tratados internacionais que o Brasil vem consignando, especialmente no que diz respeito aos direitos reprodutivos das mulheres, viola frontalmente a própria proporcionalidade da legislação infraconstitucional. Vejam vocês que o Código Civil não equipara, tá? Em, em todos os seus termos, a vida intra-urinária com a vida extraurinária. Tá lá no artigo 2º do Código Civil. O Código Penal, que é anterior ao Código Civil vigente, né, agora, de 2002 para cá, o Código Penal, desde 1940, também trabalha com essa distinção. Porque o nascituro ainda vai nascer. Você não pode fazer uma comparação em termos de bem jurídico como se você já tivesse um ser desenvolvido, nascido e que fosse o quê? Assassinado, vítima de um homicídio, né? De uma execução. Então obviamente, são situações que demandam respostas penais totalmente diferentes. Não seria minimamente proporcional
que um abortamento tivesse o mesmo grau de punição da prática de um crime de homicídio. Então, esse é o nefasto projeto de lei 1904. Fica aqui ao meu repúdio a esse tipo de projeto. Tá? Quem quiser mais informações sobre isso, eu vou publicar um texto no site Região Tocantina sobre o assunto. Toda quarta-feira eu costumo escrever algo relacionado às ciências criminais lá na coluna, no site Notícias da Região Tocantina. Podem colocar assim no Google que vocês vão achar. E a gente vai mantendo essa reflexão. Tá? Em todo caso, a gente está num ambiente democrático, um ambiente de debate, e aí seria interessante que você colocasse aqui nos comentários a sua posição sobre um projeto tão terrivelmente inconstitucional, terrivelmente desumano, que coisifica o corpo feminino, que retira as mulheres de um debate tão importante e as vê apenas como meros instrumentos de reprodução, desconsiderando, por exemplo, toda a estatística criminal nefasta que nós temos, especialmente quando você se depara com 70% ou mais de crimes sexuais praticados contra pessoas vulneráveis, especialmente crianças e adolescentes, que, em muitos casos, geram também gestações, fazem com que, muitas vezes, uma filha seja obrigada a gerar um fruto decorrente de um estupro praticado por um familiar, um pai, um irmão, uma irmã, perdão, irmã não, um pai, um irmão, um tio, um avô e por aí vai. Então, assim, é um projeto absurdo, um projeto que traumatiza ainda mais as pessoas e que não vai gerar nenhum tipo de efeito sério, um efeito importante, especialmente porque, como vocês podem ver do projeto, ele não apresenta nenhuma linha de preocupação com mulheres e crianças e adolescentes vítimas de estupro. Nenhuma linha para dar qualquer suporte psicológico, financeiro, social, jurídico às mulheres que, por algum motivo, se viram nessa encruzilhada e tentaram a prática do aborto, que não conseguiu, ou que efetivamente praticaram aborto. Esse projeto não diz nada sobre a família brasileira, que em muitos casos é composta só pelas mães, tá? Não tem a figura paterna, por escolha, né, do próprio procriador, digamos assim. Então, eu vou ficando por aqui com essas reflexões sobre o projeto de lei 1904 de 2024. Espero que ele não vá à frente, que ele seja devidamente rejeitado, em que pese não possa se esperar muita coisa nobre da atual composição do Congresso Nacional Brasileiro. Like, curtida, perdão, like, compartilhamento e, por favor, o mais importante hoje, inscrições. Eu preciso de mais inscrições, pelo menos 1.000, gente, para que nós possamos aí trabalhar com uma eventual monetização do canal. Um grande abraço para vocês e até a próxima.